pessoal, tudo bem? Meu nome é Verônica, eu sou professora de Histologia e Embriologia, falo aqui do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, e hoje eu quero conversar com vocês sobre a embriologia do sistema respiratório. Processo de formação do nariz, eu já conversei com vocês, já tem lá no YouTube numa aula sobre o aparelho faríngeo, que tem também processo de formação na face. Na aula de hoje a gente vai falar das vias aéreas. E numa próxima aula, no segundo episódio sobre sistema respiratório, vamos falar sobre o processo de formação dos brônquios e das estruturas intrapulmonares, assim como bronquíolos e alvéolos. Preparados? Vamos embora? Olá pessoal, então vamos falar hoje da embriologia do sistema respiratório, falando da formação da laringe e da traqueia. Bom, inicialmente vamos lembrar que o sistema respiratório ele é dividido em vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores, sendo que os órgãos que formam as vias aéreas superiores são aqueles que estão situados fora da cavidade torácica, sendo eles, então, o nariz, a faringe, a laringe e parte da traqueia. Só um pequeno segmento da traqueia que está fora da cavidade torácica. Ela, às vezes, assim, anatomicamente falando, ela vai ser classificada como vias aéreas inferiores. E, continuando essa divisão, as vias aéreas inferiores são formadas pela traqueia, pelos brônquios e pelos pulmões. Em pulmão, a gente entende também todas as estruturas pulmonares. Os brônquios intrapulmonares, os bronquíolos, os ductos, os sacos alveolares e os alvéolos pulmonares, tá? Não podemos esquecer também da pleura, que é uma estrutura, que é uma serosa que está envolvendo todo o pulmão. Se a gente for falar de divisão histofuncional, o sistema respiratório está dividido numa porção condutora e numa porção respiratória. A porção condutora ela é formada por todos os órgãos que vão conduzir o ar até os alvéolos pulmonares, até os pulmões. E a porção respiratória vai ser aquela parte do sistema respiratório que vai fazer a hematose, que é a respiração, a troca gasosa. E fazem parte, então, dessa porção condutora o nariz, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos propriamente dito e terminais. E fazem parte da porção respiratória, os bronquíolos respiratórios, os ductos, sacos alveolares e alvéolos pulmonares. Mas hoje a gente só vai falar da embriologia da laringe e da traqueia. Por quê? A formação do nariz e da faringe foi descrita, esse processo, na aula de aparelho faringe e formação de face, que eu já tenho aqui no YouTube. Posso deixar o link para vocês lá descrito abaixo. Então, são objetivos da nossa aula de hoje falar sobre uma estrutura importante do processo de formação desses órgãos, que é o divertículo respiratório. Qual é a origem do divertículo respiratório, o que ele é, quando ele é formado? Falaremos também, a partir da formação desse divertículo, da formação da laringe, que é um órgão de condução do sistema respiratório e também de fonação. É na laringe que a voz é produzida. Para terminar a nossa aula de hoje, falaremos sobre a formação da traqueia. Qual é a origem da traqueia? Os tecidos formadores da traqueia têm a mesma origem embriológica que os tecidos formadores da laringe? É disso que a gente vai falar hoje. Então, seguindo a nossa aula, a gente inicialmente tem que falar do divertículo respiratório. E o que vem a ser o divertículo respiratório? Como o nome já diz, o divertículo é como se fosse um apêndice, uma evaginação. Uma evaginação ventral dessa região aqui do embrião, que é o intestino primitivo. A gente já falou de intestino primitivo na aula de sistema digestório. E o intestino primitivo, ele é formado na 4ª semana de desenvolvimento embrionário. E ele está dividido em 3 partes: anterior, médio e posterior. Aqui no divertículo anterior, no intestino anterior, que vai originar
a parte de faringe, laringe, tá? Aqui a gente tem esôfago, estômago e parte do intestino delgado. Nessa região aqui, ventral do intestino anterior, vai surgir um divertículo chamado de divertículo respiratório, divertículo esôfago-traqueal, divertículo traqueobrônquio, divertículo laringotraqueal. São várias denominações dessa evaginação. E é a partir dessa evaginação que a gente vai ter a formação da laringe, da traqueia e dos brotos pulmonares, que vão dar origem a brônquios e os pulmões. Esse divertículo, por ser uma evaginação do intestino anterior, ele é uma evaginação endodérmica, já que o intestino primitivo é formado a partir do estrangulamento do saco vitelino. Não podemos esquecer que ao redor do intestino primitivo a gente tem um mesoderma, né? O mesoderma esplânquico. Bom, sabendo então o que é um divertículo respiratório, a gente vai falar um pouquinho mais dele e falar das estruturas que são derivadas do mesmo. Então, aqui nessa outra imagem, a gente pode ver o intestino primitivo. Essa parte aqui, ó, até aqui mais ou menos é o intestino anterior. A gente observa aqui a faringe em formação e em azul a gente está vendo o divertículo respiratório, que é uma evaginação ventral do intestino anterior. Que região do intestino anterior? A parte do intestino anterior que vai estar formando o esôfago, ó, também, aqui posteriormente, dorsalmente. Então, como já dito, o divertículo é uma evaginação ventral do intestino anterior. A gente pode observar aqui e aqui. E a partir desse divertículo respiratório, a gente vai ter a formação da laringe, a gente tem a formação da traqueia, dos brônquios, bronquíolos, ductos alveolares, sacos alveolares e alvéolos pulmonares. Então, isso tudo tem derivação, é formado a partir do divertículo respiratório. E como é que a laringe vai ser formada? Primeiro de tudo, a gente tem que saber que a laringe é um tubo, tá? E nesse tubo, a gente tem, formando ela, algumas peças de cartilagem, que são importantes para a sustentação da laringe e a manutenção dela aberta ou fechamento. Músculos também estão presentes aqui, músculos laríngeos. E essa laringe, ela vai ter uma derivação do divertículo respiratório, então do endoderma do intestino anterior, mas ela também é formada por estruturas derivadas dos arcos faríngeos. Se a gente lembrar, os arcos faríngeos eram revestidos internamente por endoderma, né? E tinha, né, ali na região de mesênquima, que os arcos são bastões de mesênquima, melhor falando de mesoderma, a gente tinha um componente vascular, nervoso e cartilaginoso. Por que a gente precisa lembrar disso? Porque o revestimento interno da laringe vai ser de endoderma. Porém, as estruturas cartilaginosas e musculares da laringe vão derivar do mesoderma, do quarto e sexto arcos faríngeos. Mas a gente vai falar um pouquinho disso depois. Como é que a laringe, então, é formada? Qual é o primeiro sinal da presença da laringe, do início do processo de formação da laringe? Esse sulco aqui, gente. Um sulco, que a gente vai ver na porção ventral ali, que é chamado de sulco laringotraqueal, tá? Esse sulco laringotraqueal, inicialmente, ele tem essa forma aqui de fenda. Mas, com a formação de saliências cartilaginosas, que são a saliência epiglótica, aqui formada abaixo da eminência hipofaríngea, e as saliências aritenoides, esse sulco ele vai assumir uma forma de T, tá? E essas estruturas, tanto a saliência epiglótica quanto a saliência aritenoide, elas são formadas a partir da diferenciação do mesoderma do quarto e sexto arcos, né, que vão estar proliferando para formar as cartilagens epiglótica
e aritenoide. A epiglote é uma cartilagem ímpar, elástica, que vai estar sendo formada aqui, abaixo aqui da língua. E as saliências aritenoides, elas vão originar cartilagens aritenoides nessa região lateral do sulco laringotraqueal e vai formar as cartilagens aritenoides, que são cartilagens elásticas e hialina. Parte dela é elástica, parte dela é hialina. São cartilagens pares. Outras cartilagens vão ser formadas também aqui na laringe, derivadas também do quarto e sexto pares de arcos faríngeos, tá? Então, a epiglote, a gente já viu que é formada ali abaixo da eminência hipofaríngea, e as aritenoides são formadas lateralmente ao sulco laringotraqueal. Bom, existem na laringe 3 peças de cartilagens ímpares, que são epiglote, tireoide e cricoide. Mas existem 3 peças de cartilagens pares, que são aritenoide, que a gente já falou, cuneiforme e corniculata. A histologia e a caracterização dessas cartilagens a gente fala melhor nas aulas de histologia. O que a gente precisa saber mais da laringe? Já sabemos que as cartilagens derivam do quarto e sexto pares de arcos faríngeos. Os músculos da laringe também vão derivar do quarto e sexto pares de arcos faríngeos. Isso faz com que esses músculos sejam inervados por ramos do nervo vago, né? O ramo, né, o nervo laríngeo superior, ele vai inervar os derivados do quarto arco e o laríngeo recorrente, os derivados do sexto arco. Isso a gente também já falou na aula de aparelho faríngeo. Como a laringe é formada a partir do divertículo laringotraqueal, o traque esofágico, que é uma evaginação do intestino anterior, o revestimento epitelial da laringe, né? Todo epitélio aqui e suas glândulas associadas, embora aqui não tenha muita glândula, são derivados do endoderma desse intestino primitivo, do endoderma do intestino anterior, tá? E aqui tem uma coisa importante, que esse endoderma do intestino anterior, enquanto esse divertículo está se formando, ele vai proliferar intensamente e vai obliterar toda a laringe. Depois, por volta da 10ª semana, algumas células que proliferaram e obliteraram a laringe, elas vão sofrer apoptose, elas vão morrer e a laringe vai ser recanalizada. Durante esse processo de recanalização, vão ser formados os ventrículos, que são espaços que tem na laringe, e as pregas, tá? As pregas vocais falsas e as verdadeiras, tá? Quando essa recanalização não acontece, a gente tem uma anomalia muito rara, que é chamada de atresia da laringe. Tudo bem até aqui? Aqui botei em inglês, né, gente? Esqueci, é intestino primitivo ou, melhor falando, intestino anterior. Vamos lá. Com isso, a gente terminou, né, de explicar o processo de formação da laringe. E para a gente terminar nossa aula hoje, a gente vai falar agora da formação da traqueia. A traqueia ela vai ser formada aqui mais caudalmente à laringe. Então, o divertículo se evaginou. O primeiro sinal é a formação daquele sulco laringotraqueal, o divertículo vai se evaginando. E logo abaixo da laringe, em formação, a gente vai ter a formação da traqueia. A traqueia, ela já vai parte das vias aéreas inferiores, mas também é uma estrutura do sistema de condução, da porção condutora do sistema respiratório. E durante o processo de formação da traqueia, a gente vai ter uma septação. Por quê? Como a gente já sabe, a traqueia, que é formada pelo divertículo respiratório, ela é uma evaginação do intestino anterior. Intestino anterior esse que vai originar também a faringe e o esôfago. Então, inicialmente, existe uma comunicação entre a traqueia e o esôfago em formação. Só que essa comunicação ela não pode continuar existindo, né? Porque senão a gente vai ter, na hora da
a alimentação da deglutição, alimento caindo no sistema respiratório. E o que acontece, então, para que esses dois tubos que têm a mesma origem se separem, se dividam? A formação de um septo. Septo esse chamado de tráqueo esofágico, esôfago traqueal, tá? São várias denominações do mesmo septo. E como é que esse septo, então, aqui, ó, que vai separar a faringe do esôfago em formação do divertículo respiratório, que vai originar, a gente já viu, laringe, traqueia e brônquios, vai ser formado. Bom, gente, vão surgir lateralmente aqui a esse tubo em formação duas pregas, tá? Então, aqui a gente tem o intestino anterior, aqui a gente tem a formação do divertículo respiratório. Em amarelo é o endoderma, e em rosa aqui a gente tem o mesoderma esplâncnico, que fica ali ao redor do intestino primitivo. Quando o divertículo é formado, esse mesoderma ele também vai envolver o divertículo. Bom, as células mesodérmicas, né, do mesoderma esplâncnico, elas vão proliferar aqui lateralmente e vão formar duas pregas, tá? Duas pregas laterais, que são chamadas de pregas traqueoesofágicas. Elas se originam por proliferação do mesoderma. Esse mesoderma continua proliferando aqui. Isso faz com que essas pregas se aproximem uma da outra, como a gente pode observar aqui, e originem um septo. Um septo que vai dividir, separar o esôfago da traqueia. Por isso é chamado também de septo traqueoesofágico. Às vezes acontecem algumas anomalias, que a gente vai falar numa próxima aula, mas é fácil da gente entender que se esse septo ele não se formar completamente, a traqueia vai permanecer ligada ao esôfago, vai existir uma comunicação entre a traqueia e o esôfago. E essa comunicação a gente chama de fístulas, são as fístulas traqueoesofágicas. Existem vários tipos de fístulas, dependendo do tipo da fístula. A base embriológica da anomalia é diferente, mas isso é um papo para um próximo momento. Tudo bem? Então, vamos lá. Como é que é a histogênese da traqueia? A traqueia, vocês vão aprender que ela tem um epitélio respiratório, ela tem uma lâmina própria de conjuntivo, tem uma peça de cartilagem hialina, tem ainda algumas glândulas, tem uma camadazinha adventícia ao redor. Como é que é a origem desses tecidos? Bom, um pouquinho diferente da laringe, o epitélio de revestimento da traqueia, assim como as glândulas associadas, derivam, como na laringe, do endoderma. Porém, as peças de cartilagem, tá? Ou melhor falando, o anel de cartilagem hialina, tecido muscular liso que fica na região posterior da traqueia, assim todo o tecido, como o tecido conjuntivo, que vai estar formando a lâmina própria, submucosa da traqueia, vão derivar do mesoderma esplâncnico e não do quarto e sexto arcos, como a gente viu lá na laringe, tá? Então, o endoderma forma epitélio e glândulas, na laringe era assim também, e o mesoderma esplâncnico forma todas as estruturas conjuntivas e o músculo liso que está na região posterior da traqueia, região em contato com o esôfago. Então, resumindo tudo que a gente falou hoje, a gente disse que o sistema respiratório pode ser dividido numa porção condutora e numa porção respiratória, ou em vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. Sendo que as vias aéreas superiores são aquelas formadas pelos órgãos que estão fora da cavidade torácica, e as inferiores formadas pelos órgãos que estão na cavidade torácica. Já falamos numa aula anterior do processo de formação do nariz e da faringe, e hoje descrevemos a formação da laringe e da traqueia. Lembrando que a laringe e a traqueia, assim como as estruturas que vamos falar numa próxima aula,
derivam de uma evaginação ventral do intestino anterior, que é o divertículo respiratório. Esse divertículo, por derivar do intestino anterior, ele é revestido por endoderma, que vai originar o epitélio de revestimento desses órgãos e as glândulas associadas. Ao redor do intestino anterior, a gente tem o mesoderma esplâncnico, e esse mesoderma esplâncnico, com exceção da laringe, vai formar a lâmina própria de tecido conjuntivo, músculos, vasos, ossos e cartilagens, né, das vias aéreas inferiores. A laringe, o primeiro sinal da formação da laringe vem da formação de um sulco laringotraqueal. E ela tem contribuição para a sua formação de estruturas derivadas do divertículo, endoderma, né, que vai estar lá formando o divertículo, mas também de estruturas derivadas do quarto e sexto pares de arcos faríngeos. A traqueia, ela já deriva totalmente do divertículo, né, que é aquela evaginação do intestino anterior, e durante o processo de formação da traqueia, inicialmente ela está unida ao esôfago em formação, mas há uma separação da traqueia do esôfago pela formação do septo esôfago-traqueal, que deriva da fusão de pregas traqueoesofágicas, que são formadas por proliferação de células mesodérmicas. Então, pessoal, o que acharam nessa aula de hoje? Bem tranquilo, né? O processo de formação das vias aéreas. Tudo vem lá daquele nosso endoderma, do nosso saco vitelino, né, que foi estrangulado e incorporado na 4ª semana de desenvolvimento. Então, a gente não pode esquecer que todo epitélio de revestimento e glândulas associadas a essas vias aéreas tem uma origem endodérmica. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, fala aí comigo, tá? Comenta, compartilha, ativa o sininho e curte. Até a próxima!